Fala, meu. Tá gravando? Tá gravando já, né? Eu já te contei a história de como surgiu a academia, né? Não. Não, sério, sério. Agora a gente só tá testando, você tá brincando. Já te falei, não? Mas você contou mais ou menos que você trabalhava numa firma, né? Aí você começou... Ah, trabalhei em várias empresas. Tá, então não Não, te mas... contei o porquê que eu abri a academia. Não, por que não? Quando é que surgiu a ideia? Ô meu, vou abrir uma academia. Isso aí eu nunca te falei. Não. Primeira coisa, né, meu? Foi, eu acho que pra fugir de um medo muito maior que eu tinha de me tornar algo que eu não queria. Acho que a ideia central de ter a academia foi para fugir da realidade que a minha família vivia, que era a obesidade. Quando criança, tipo, tu não entende que a tua família é obesa, né? Então acho que aquilo ali é normal, né? Normal. O que isso aí tem a ver com a academia, né? Em função de a minha mãe ter tido diabetes gestacional durante a gravidez, eu nasci grande, por algum motivo ela não conseguiu me amamentar durante os primeiros anos ali, o leite materno. Eu fiquei muito pesteado. Aí até que meus pais encontraram um médico e o médico falou, leva esse guri para fazer exercício. Tudo que é exercício que ele quiser fazer, bota ele para fazer. E aí desde moleque, né, um monte de esporte, né? Futebol, vôlei, basquete, handball, natação, biking, tipo, tudo que meus pais podiam fazer para eu me manter em movimento, eles fizeram para eu melhorar. Isso eu tô falando quando criança, né? Então, quando eu cheguei aos 12 anos, na adolescência, eu já estava com um físico, né, mais desenvolvido, já próximo à estrutura que eu tinha. Aí eu, né, com incentivo de algumas colegas, né, da escola, aí as guriazinhas, né, diziam assim, ô meu, na época não falava shape, né, falava teu corpo, teu corpo é legal, não sei o quê, e aí com isso aí, com a vontade de querer ser mais forte, eu, vou começar a puxar um ferro. E aí achei uma academia, o nome da academia era Adrenalina. Não tinha um professor que ficasse do teu lado. A academia não tinha o conceito que tem hoje, né? De saúde, de bem-estar. Entrava na academia naquela época quem queria ficar forte, ponto. Se tu tinha alguma restrição, os caras diziam pra ti que a musculação não era pra ti. Ei, vai fazer balé, vai fazer outra coisa. Mas, tipo, eles não davam muita atenção. Mas, tipo, no momento que tu demonstrava que tu queria de verdade, os caras te pegavam pela mão e te diziam, meu, faz assim, assim, assim. Aí, nessa academia, eu disse, caraca, vou ter uma academia. Aí eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos já. E eu disse, vou Com essa idade você já tinha pensado. Ter uma academia era uma forma de fugir disso, de fugir dessa realidade. E aí nessa academia foi quando eu decidi que eu teria uma academia. Naquele momento lá eu queria ser professor de escola e gostaria de ter uma academia paralelamente. Quando eu falei para meus pais fizeram um pouco caso. Eles acharam que eu não ia levar adiante a ideia. Minha mãe queria que eu fosse professor de educação artística, porque me dava bem nessa área, assim como nos esportes. Ou, de repente, nos esportes eu era mais esforçado do que me dava bem, eu achava que me dava bem. Mas, tipo, com os 18 anos, eu entrei na faculdade de educação física. Demorei um pouquinho para me formar, porque não tinha um poder aquisitivo nesse período bom para poder fazer todas as cadeiras. Então, entrei na faculdade em 99 e até 2008 foi uma batalha nesse período aí de 99 a 2008. Eu trabalhei com muita academia. Aí
Estava até comentando uma história que numa dessas academias eu falei o nome da academia, qual o nome que eu queria ter para academia, que no primeiro momento foi a Academácia. E aí os caras que trabalhavam comigo, uns trouxa, pegaram e falaram que eu ia ser o academínimo. Tipo, academínimo, vai trazer o mínimo do mínimo porque eles estavam folgando porque eu sou baixinho. E aí, tipo, isso aí me dava mais gana, mais vontade, aumentava só mais a vontade. E eu dizia, um dia esses caras eles vão ouvir falar de mim. Demorei um tempão para me formar, mas me formei. Aí trabalhei em muita academia em Canoas, bastante mesmo. Tipo, posso dizer que trabalhei em uma das principais academias, as academias principais de academia as principais academias na época. E tipo, em cada academia, em cada empresa que eu passei, né, eu tipo observava como era o funcionamento, como é que funcionava cada setor, tipo, trocava uma ideia desde a galera que fazia a faxina até os professores de outras áreas que tinham outras especialidades. E aí em 2008 eu saio dessas academias e aí começo a dar aula de personal, sempre tentando juntar uma grana com a vontade de abrir a empresa. Durante esse período de 2009, mais ou menos até 2013, trabalhei em muita academia de Canoas. Trabalhei em academia em Novo Hamburgo, atendia personal em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas. Trabalhei dando aula de ginástica laboral na madrugada. Isso aí era praticamente todos os dias. Então, saía de uma academia e ia para outra. E assim ia indo, daí na madrugada eu trabalhava para uma empresa onde eu prestava serviço de ginástica laboral. Aí eu atendia as empresas na madrugada, certo? A gente acaba se focando muito no objetivo, né? Naquele momento eu trabalhava 20 horas e aí chegou um momento que eu quase bati o carro 2 vezes. Quando eu dormi no volante e quase bati o carro 2 vezes no mesmo dia, foi quando eu decidi que eu ia abandonar as empresas e ia abrir um negócio próprio, não sabia ainda como exatamente. E aí foi quando eu conversando com um amigo meu, ele me emprestou uma grana, eu me juntei com a minha namorada, que hoje é minha esposa e sócia. A gente abriu a academia num espaço de 87 metros quadrados, com 80 mil reais. Teve alguns contratempos no início ali, e ao invés de trabalhar com musculação, eu tive que abrir alguns horários e trabalhar com ginástica, treinamento funcional, porque o que eu tinha era as esteiras, as barras, bola suíça e caneleira. E a empresa que tinha me vendido as máquinas, tipo, atrasou e eu não sabia nem se eu ia receber. Mas aí a gente superou isso aí. 2013 foi o ano que a gente abriu. Aí estava vindo bem, o negócio estava se desenvolvendo, a gente estava conseguindo investir mais na empresa. Aí veio 2014, teve uma crise, a crise da época ali que a Dilma assumiu. A academia quase fechou nesse período, em função dessa crise, em função de ter aberto uma outra academia grande na mesma rua, que na época, comparada com a minha, era 3 vezes maior, um monte de modalidade, com valor super baixo. E quando eu abri a academia, essa academia era voltada para um atendimento mais personalizado. Então, o aluno tinha o seu horário fixo, onde
só teria ele e mais 9 pessoas naquele horário, sempre as mesmas pessoas, porque as pessoas compravam naquele horário. Então a academia atendia 10 pessoas por hora, o valor não era muito caro, era R$100 na época. Eu oferecia cafezinho, era ar-condicionado, tinha um treino personalizado, um base em avaliação física. Mas não deu muito certo esse modelo de negócio no local onde eu escolhi colocar a primeira academia e eu tive que me adaptar. E aí, com a ajuda de familiares, a gente conseguiu investir um pouquinho mais, num período que foi bem conturbado, onde nesse meio tempo aí dessa crise, da instalação da academia no bairro, a gente chegou a passar por um período de dificuldade. A gente ficou só com 49 alunos, eu lembro até hoje, que só tinha 49 alunos matriculados naquele período. E aí, com esse investimento, esse aporte, né, a gente teve um suporte, uma pessoa muito importante que ajudou a gente a expandir a academia. Num primeiro momento, sem pensar, eu acabei desacreditando da ideia que eu tinha, que era atender o pessoal somente através da musculação, que a musculação poderia transformar a vida das pessoas. E eu achei que, a academia, eu tinha que ter mais modalidades, porque se eu tivesse mais modalidades, eu teria a atenção de mais pessoas. Só que o espaço não era um espaço adequado para isso. E aí, durante 2 anos investi nessa ideia, até que caiu a ficha novamente, eu voltei a trabalhar só com musculação, me posicionei assim, né, uma academia de musculação. E desde então a gente veio crescendo. 2020, a gente passou por mais um momento de dificuldade, que foi a pandemia, onde nesse momento não só eu, mas todo mundo passou por grandes, né, dificuldades, sem saber o que ia acontecer. A gente superou mais essa crise. Em 2021, eu estava na praia, numa academia. A academia não tinha paredes, era um local meio aberto. Eu estava correndo na esteira e observando o fluxo, a forma como... Sempre que eu vou numa academia ou qualquer estabelecimento, eu observo o que eu posso trazer daquele lugar para dentro da minha empresa e melhorar o meu atendimento com o meu cliente. Então, estava nessa academia correndo e aí eu pensei, por que eu estou demorando tanto tempo para sair daquele lugar que já não me quer, em função do oferecimento, em função do relacionamento com o proprietário da sala. E aí foi então que eu comecei a procurar um lugar para colocar uma academia do jeito que eu sempre imaginei, que era sem paredes, um local aberto, onde eu pudesse enxergar todas as pessoas, né, da onde eu estivesse. E aí em 2022 veio treinar numa academia uma menina, e conversando com ela, falando do sonho que eu tinha, né, de ter um espaço maior para poder atender mais gente, para poder passar um pouco do conhecimento que eu tenho. Aí ela falou que ia me apresentar uma pessoa que ia me ajudar. E aí eu perguntei como que ela ia me ajudar. Aí ela disse, fica tranquilo, ele vai te orientar e vai te ajudar a realizar isso aí que tu quer. E ela me apresentou essa pessoa, e essa pessoa me deu, né, me ajudou, assim como todas as outras que me ajudaram e continuam me ajudando, nos ajudando, né. Ela me ajudou a realizar esse primeiro passo em direção a um sonho que eu tenho, que é ter um espaço, né, grande, muitas máquinas, poder atender muita gente. Então, em 2022, eu conheci essa pessoa. Em 2022, a gente se mudou para cá e a gente continua tentando
se desenvolver, crescer para poder atender, né, mais pessoas e com isso mais pessoas vão se livrar daquilo que pode ser um problema. Cada pessoa tem o seu problema. Cada pessoa que vem para a academia, ela tem um problema a ser resolvido, mas é um problema que ela precisa resolver com ela mesma. E a academia Atitude Fitness, a gente se adaptou a esse mercado que mudou muito na pandemia, se adaptou ao mercado entendendo que todas as pessoas, elas têm o seu estilo, elas têm a sua forma de treinar, e a gente, hoje em dia, a gente tenta aceitar todas as pessoas no seu jeito, tenta entender o seu estilo e monitorar, dar esse suporte que é necessário, né, para alguém se desenvolver. Mas isso aí é um pouquinho só da história, de como surgiu a ideia de ter a academia. Sempre pensando, né, na questão de fugir, de resolver aquela dor que para mim é muito maior do que a dor que eu causo no exercício, que é causado pelo exercício. A dor que a gente ganha, que a gente adquire aqui dentro, é menor do que a dor de se tornar aquilo que a gente tem medo. A transformação da sua vida começa aqui. Desafie seus limites e encontre o seu caminho de forma saudável. Com apenas 30 minutos diários de exercícios intensos e eficazes, você alcançará resultados incríveis. São diversas opções de horários. Encontre o melhor para você e venha treinar conosco. Cada um tem seu estilo de treino e aqui respeitamos todos eles.